E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos ver mais um conteúdo hoje, onde vamos falar sobre calorimetria, tá? É importante também, isso é do nosso cotidiano, tá? Antes disso, inscreva aí no nosso canal, ative as notificações, compartilhe com os amigos do novo canal, tá ok? Roda a vinhetinha e eu já volto. Bom galera, eu coloquei no início que já unidades de quantidade de calor, mas antes de eu falar de quantidade de calor, calorimetria, né? Eu sei que as pessoas no verão, no inverno, as pessoas reclamam muito, né? Olha, tá um calor insuportável, ou tá um frio insuportável. Quando tá calor, você coloca uma roupa mais leve, né, para ficar mais fresquinho. Quando tá muito frio, você coloca uma roupa, um paletó, para que o teu organismo acostume, né, com a temperatura, ou baixa ou alta, tá? Mas se você for analisar, não é só as sensações que você sente ali, que você pegar o calor, ele é muito importante para o cotidiano nosso. O calor aí, ele vai secar a tua roupa, né? Vai fazer cozinhar os alimentos. Imagina se tiver o calor para cozinhar os alimentos. Você entendeu? O calor também na combustão de automóvel é muito importante, o carro não vai andar. Então, é muito importante, não é só aquelas sensações que a gente sente e reclama, mas o calor no dia a dia, ele é muito importante, é uma forma de energia, né? É muito importante, né, no nosso cotidiano, tá bom? Então, unidade de quantidade de calor. Bom, quantidade de calor seria mais uma variação de temperatura, né, de energia. Então, olha lá, caloria, a gente representa por cal. É a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de uma grama de água de 14,5 graus Celsius a 15 graus Celsius. Aliás, aqui faltou o 5 aqui, tá? 15,5 graus Celsius. Então, a variação aqui é 1 grau Celsius, tá bom? Sob pressão normal, tá? Sob pressão normal. No sistema internacional, a unidade de quantidade de calor é o joule. Tá, é o joule. Porque uma caloria equivale a 4,186 joule. Geralmente, os autores, quando você está trabalhando com exercício, eles colocam uma caloria igual a 4,2 joule. Então, a maioria dos exercícios é 4,2 joule. Mas, se o autor colocar 4,18 joule, também você tem que trabalhar com 4,18 joule, tá bom? O múltiplo da caloria é chamado de quilocaloria. Então, 1 quilocaloria corresponde a 1000 calorias, beleza? Agora, o que é calor sensível? O que é calor latente? Tem diferença entre eles. O calor sensível, o corpo a sofrer uma variação de temperatura, ele possui calor sensível. Tá? Então, o corpo, quando possui variação de temperatura, geralmente o corpo recebe calor ou cede calor, tá? Mas o calor sensível é somente variação de temperatura, não tem mudança de fase, tá bom? Deixa bem claro aqui, ó. Calor sensível, um corpo a sofrer uma variação de temperatura sem que haja mudança de fase. Já o calor latente é o contrário. Um corpo sofre apenas uma mudança de fase, ou seja, a variação de temperatura dele permanece constante, não muda, beleza? Olha lá, mudança de fase, sem haver variação de temperatura. A temperatura aqui permanece constante. Então, o que é calor sensível? A variação de temperatura. O que é calor latente? A variação de mudança de fase. Então, não tem como errar, beleza? Capacidade térmica. Capacidade térmica é o quociente entre a quantidade de calor, a gente vai representar pela letra Q maiúsculo, a quantidade de calor, Q maiúsculo, recebido ou cedido por um corpo, pela variação de temperatura. Então, capacidade aqui é igual a Q sobre ΔT. A unidade de capacidade térmica é caloria dividido por graus Celsius, tá? Caloria dividido por graus Celsius. É a mesma coisa perguntar assim, vamos analisar da seguinte forma. Quando você vai na praia, você pisa na areia durante o sol, deu um sol danado, tá? Tá muito calor. Você não aguenta colocar o pé na areia. Por quê? Porque a capacidade térmica da areia é muito pequenininha. Então ela esquenta muito durante o dia
e durante a noite ela fica resfriada, gelada, porque a capacidade térmica da areia é muito pequenininha. Ao contrário da água, a capacidade térmica da água ela é muito maior do que da areia. É por isso que fica um equilíbrio, tá? Mesmo à noite, quando cai a temperatura à noite, existe um equilíbrio da água, porque a capacidade térmica da água é muito maior do que o da areia, tá? Uma novidade aí que às vezes a pessoa não sabe porque que a areia é muito quente, porque a capacidade térmica dela é muito pequenininha. Então, durante o dia ela esquenta muito e durante a noite ela fica muito fria, beleza? Então, vamos lá. Então, a equação fundamental da calorimetria. Então, a quantidade de calor aqui é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Ou Q é igual a M vezes C, variação de temperatura, temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Ou você trabalha dessa forma, quando você tiver duas temperaturas, você trabalha dessa forma, para não poder errar, tá bom? Então, Q é a quantidade de calor, M é a massa da substância, C é o calor específico da substância, ΔT é a temperatura final, que é a variação de temperatura final menos temperatura inicial, né, que é a variação de temperatura. Observação aqui, ó, se a temperatura final for maior que a temperatura inicial, o corpo ele recebe calor. Então, a quantidade de calor é maior que zero. Se a temperatura final for menor que a temperatura inicial, o corpo cede calor. Isto é, a quantidade de calor é menor do que zero, tá bom? Então, o produto MC, massa, vezes o calor específico, é a capacidade térmica do corpo. Ou logo, o Czão, que é a capacidade térmica, é igual a M, que é a massa, vezes o Czinho pequeno, que é o calor específico da substância, do corpo. Tá ok? Então, tá bem fácil, não tem como a gente confundir, né, o tipo de calor que é. Voltando lá, calor latente é a mudança de fase, calor sensível é a variação de temperatura, tá? Então, não tem como você errar. E a capacidade térmica da substância, do corpo, varia de substância para substância. Eu dei o exemplo da água. Da água é muito maior a capacidade térmica do que da areia. Por isso que a areia fica quente. Você pisa na areia e esquenta muito, tá ok? E à noite está muito fria. A gente vai fazer os exercícios agora para mostrar para vocês, tá ok? Bom, galera, nós vamos resolver agora, já dei a parte teórica, vamos resolver esses 4 exercícios, né, que envolvem aí quantidade de movimento, capacidade térmica, calor específico. Vamos resolver ele para fixar bem o nosso conteúdo, tá ok? Então vamos no primeiro aqui, ó. Um bloco de ferro de 600 gramas. Então aqui, ó, massa é igual a 600 gramas. Está uma temperatura de 20 graus Celsius. O calor específico do ferro é igual a 0,114 caloria grama grau Celsius. Então, a calor específico eu tenho 0,114 caloria grama grau Celsius. O item A está pedindo qual a quantidade de calor que o bloco deve receber para que sua temperatura passe de 20 para 50. Então temperatura aqui inicial é 20 graus Celsius. A temperatura final vai ser igual a 50 graus Celsius, tá ok? 50 graus Celsius. Então eu vou direto àquela formulinha, que é essa aqui, ó. Q é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, né? Então a temperatura final menos a temperatura inicial. Vamos direto nessa formulinha aqui, a gente vai conseguir resolver esse exercício, tá? Então está pedindo o quê? A quantidade de movimento no item A, quantidade de calor do bloco que deve receber. Então a quantidade de calor vai ser positiva. No de baixo vai ser o contrário, ó. Aqui a temperatura final é menos 5, então vai dar negativo, né? Então o Q vai ser igual a massa, esse aqui é o item A, tá? A massa eu tenho 600 vezes o calor específico é 0,114 vezes a temperatura final, que é 50, menos a inicial, que é 20. Então, aqui é 20. Tá aí. Então, o Q vai ser igual. Então, olha aqui, ó. Bom, deixa eu multiplicar primeiro aqui, ó,
0,114 vezes 50 menos 20 vai dar 30, certo? Então, 30. Então, Q vai ser igual. Então, a hora que eu multiplicar, ó, 600 vezes 0,114 vezes 30, isso aqui vai dar 2.052 calorias, tá? Então, vai dar 2.052 calorias. Então, isso aqui é o item A, é a quantidade que ele vai receber. Quantidade de calor que ele vai receber, 2.052 calorias. E agora, nós vamos fazer do mesmo jeito, só que a temperatura final mudou do item B, tá? Ele vai ceder calor, beleza? Então, vai ficar Q igual a massa vezes calor vezes temperatura final menos temperatura inicial. Então, Q vai ser igual a massa, vale 600. O calor específico, 0,114. 114 vezes a temperatura final. Quanto que é a temperatura final? Menos 5. Então vai ficar menos 5 menos temperatura inicial, que é 20. Então olha aqui. Então, só tomar cuidado aqui, ó. Ó, você não vai pegar, colocar menos com menos, dá mais aqui não, hein? Tá? Só na multiplicação que menos com menos dá mais. Na subtração e na adição, não. Ó, menos 5 com menos 20, menos 25, tá? Então vai ficar assim, ó. Que vai ser igual a 600 vezes 0,114 vezes menos 25. Isso aqui vai dar menos, multiplicando isso aqui, vai dar menos 1.710 calorias. Ou seja, nesse item B está cedendo calor. No item A ele recebeu calor. Beleza? Então tá jóia. Então o primeiro já está pronto. Vamos agora para o segundo exercício. Ó. O segundo é bem facinho, é só fazer multiplicação e divisão. Não tem como você errar. Ó. Sabendo que uma caloria equivale aqui a 4,18 joule, transforme 20 quilocalorias em joule. Então no item A aqui vai ficar 20.000, porque 20 quilocalorias, 1 quilocaloria tem 1.000, então 20.000. 20.000 vezes 4,18. 20.000 vezes 4,18 vai dar quanto? 83.600 joules. Você multiplicando isso aqui, vai dar 83.600 joules. Então, está resolvido o item A. O item B, olha, o item B é 8.000 joules se transformar em caloria. Então, você vai dividir. Então, fica 8.000 dividido por 4,18, certo? Ó, de cima você multiplicou, o de baixo você vai dividir, vai dar 1.900, você dividindo isso aqui vai dar 1.913, tá? Aproximadamente joule. Desculpa, caloria, né? Inverteu, caloria. Tá pedindo de 8.000 joule em caloria. Então, aproximadamente 1.913 calorias. Tudo bem? Beleza. Vamos então para o terceiro. O terceiro é um bloco de cobre com 200 gramas de massa, né? Então fica massa igual a 200 gramas. Sofre um aquecimento de 25 para 70. Então, 25 é a temperatura inicial e 70 a temperatura final. Então vai ficar a temperatura inicial, vai ficar 25 graus Celsius e a temperatura final vai ficar 70 graus Celsius. 70 graus Celsius, certo? O calor específico do cobre é 0,093. Então, o calor específico é 0,093 caloria grau Celsius. No item A, ele está pedindo qual quantidade de calor recebido pelo bloco. Então, vamos fazer o item A aqui, ó. Então vai ficar assim, esse é o A. Então vai ficar Q igual MC vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Beleza? Então Q vai ser igual. Quanto que vale a massa aqui? A massa vale 200. 200 vezes o calor específico, que vale 0,093 vezes a temperatura final é 70 menos 25. Então vai ficar aqui, ó, 70 menos 25. Então Q aqui vai ser igual
a 200 vezes 0,093 vezes 70 menos 25 dá 45, né? Então dá 45. Você multiplicando todos esses números aqui, quanto você vai achar? 837 calorias, tá? Então, 837 calorias. Está resolvido o item A. Alguma dúvida? Nenhuma, né? O item A está resolvido. Vamos para o item B. O item B pergunta o seguinte. Determina a capacidade térmica do bloco. Então, nós vimos na teoria que capacidade térmica vai ser igual a massa vezes o calor específico. Então, a capacidade térmica vai ser igual a massa. Quanto que vale a massa? 200 gramas. Então, 200. Vezes a capacidade térmica, vezes o calor específico é 0,093. 0,093. Então, a capacidade térmica aqui, falta o 3 aqui. Isso. Então, 200 vezes 0,093 vai dar quanto, aproximadamente? Hã? Ó, 200 vezes 0,093. Quanto você acha que vai dar? 18,6, né? Então vai dar 18,6 caloria, tá? Graus Celsius, que é a unidade de capacidade térmica. Tudo bem? Beleza. Então agora sobrou só o quarto exercício. O quarto exercício está perguntando o seguinte: um corpo de massa igual. Então tem dando a massa. Massa 1 kg. Recebeu 10 quilocaloria. O que é dado em caloria? É quantidade de calor. O Q? Então o Q vai ser igual a 10 quilocaloria. Observe, se aqui tivesse em grama, eu teria que fazer aqui a conversão, tá? Olha como está em quilograma e aqui está em quilocaloria, tranquilo, sem problema. Sua temperatura passou de 50, que é a temperatura inicial, né? 50 graus Celsius, para 100 graus Celsius, que é a temperatura final. Então, temperatura final, 100 graus Celsius. Qual o calor específico? Estou pedindo agora o Czinho, o calor específico. Então, o calor específico aqui, eu não sei. Vou trabalhar com a mesma formulinha, né? Não vai mudar nada. Então, vai ficar assim, ó. Q vai ser igual a massa, calor específico, vezes a variação de temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial. O que eu tenho? Ó, 10. Igual a massa. Eu tenho, vale 1. Vezes o Czinho, que é o calor específico, eu não tenho. Então eu vou calcular aí, então eu vou repetir ele. Então vai ficar C vezes a temperatura final, ó, que vai ser 100 menos 50. Vou pôr direto já, tá? Ó, 100 é a temperatura final, menos 50 a temperatura inicial. Então vai ficar 50 graus Celsius. Então vai ficar aqui 50. Tá? Vou passar, então aqui, ó, 50 vezes 1 dá 50. Então fica 50C é igual a 10. Então o C aqui vai ser igual a 10 dividido por 50. Você corta. Você vai dividir 1 por 5. 1 por 5 vai dar quanto, gente? 1 por 5. Dá aproximadamente 0,2, tá? Caloria, grama, grau Celsius. Caloria, grama, grau Celsius. Tá bom? Essa é a resposta do Czinho aqui. Então, tá beleza? Alguma dúvida? Acho que nenhuma, né? Está para fazer tranquilo esse exercício. A grande preocupação tem que ser na hora de transformação de unidades, né? Nesse caso aqui, eu queria que, ó, quilocaloria é quilo, então eu preciso fazer a conversão, transformação, tá? Posso trabalhar dessa forma. O restante é tranquilo, prestar atenção na temperatura inicial com a temperatura final. Nesse caso aqui, ó, muito cuidado nesse exemplo aqui, né? Que foi menos 5, menos 5 afinal, menos 20, o pessoal acaba somando, acaba errando, então é tudo negativo. Soma, mas continua o sinal negativo. Beleza? Então, mais um conteúdo dado, mais um exercício resolvido para que vocês tirem todas as dúvidas. Beleza? Um abraço a todos e a gente volta aí na próxima aula com um novo conteúdo. Até lá!